Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welby Cavalcante. Essa é a aula 23 e 24, apostila 3 do CAPA. Vamos a algumas resoluções. Nessa aula nós falamos sobre progressão aritmética. Se você não assistiu a aula anterior, assista. É uma sequência finita ou infinita, ok? Então nós temos aqui que não, em uma sequência aritmética, nós chamamos ela de PA, progressão aritmética. Nós temos que o A2 é sempre a soma do A1 mais R. O A3 é a soma do A2 mais R, e assim sucessivamente. Então, nós temos que se A1, A2 e A3 têm condições de permanecer a mesma ideia, que 2 vezes A2 é igual a 1 mais A3, ou seja, tem uma proporção, então nós falamos que é uma PA. Para a soma de n valores, é possível a gente fazer a soma dos primeiros n valores de uma PA da seguinte fórmula: A1 mais AN, que multiplica n sobre 2. Ok? Vamos aos nossos exercícios PUC. Os números A, 5x menos 5, A2, x mais 14, e A3, que é 6x menos 3, estão em PA, ou seja, estão em progressão aritmética. Qual é a soma dos três primeiros? É igual a quanto? Então vamos lá. Bem simples aqui, tá bom? Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Deixa só o professor utilizar uma ferramenta aqui, tá bom? Ó, e fica mais fácil para a gente trabalhar. Então, aqui você tem o seguinte. Existe uma igualdade na PA, que é o seguinte: se você somar o A3, pegar o A3 e tirar o A2, tá certo? E pegar o A2 e tirar o A1, isso sempre vai ser uma proporção, tá? Então, existe uma proporção aqui, ok? Então, fazendo exatamente isso, nós vamos encontrar R. Quem é R? A razão, ok? Então, vamos fazer isso. Ó, primeiro, o A3. Quem é o A3? 6x, olha lá, ó. 6x menos 3. Então, esse é o A3. A3 menos A2. Quem é o A2? A2 está aqui, ó. X mais 14. E a gente vai fazer o quê? Depois, x mais 14, que é o A2, menos o A1, que é 5x menos 5. Então, fazendo isso, nós vamos encontrar o seguinte. Vamos encontrar que 9x é igual a 36. Então, fazendo isso, você tem 6x menos 3 menos o x mais 14 é igual a x mais 14 menos 5x menos 5. Então, fica aqui com 6x menos 3 menos x menos 14. E do outro lado tem o x mais 14 com menos 5x com mais 5. Então, simplificando aqui, nós vamos ter 9x é igual a 36, ou seja, o nosso x é igual a 4. Se o nosso x é igual a 4, então basta agora substituir nos lugares das nossas funções, tá certo? Deixa o professor pegar aqui, certo? Vai pegar aqui, colocar aqui, vamos colocar aqui. E eu pegar o A3 também e colocar aqui. Vamos lá. Ok. Então aqui eu tenho todos os valores, tá? O A1, o A2 e o A3. Quem é o nosso A1? 5 vezes x menos 5. Quem é o x é 4, então 5 vezes 4, 20. 20 menos 5, 15. Ah, então o nosso A1 é 15. Ok? Então o valor do A1 é 15. Quem é nosso A2? X mais 14. Então 4 mais 14. 4 mais 14 dá isso, 18. Então esse é o nosso A2.
E quem é o nosso A3? 6 vezes 4 menos 3. 6 vezes 4, 24. 24 menos 3, 21. A pergunta foi, qual é a soma dos três primeiros? Então, A1 mais A2 mais A3. 15 mais 18 mais 21. Aí ficou simples, né? Deu 54. Ok? Bem facinho, bem tranquila a nossa primeira questão. Vamos à nossa segunda questão. Questão de número 2 diz assim. Unicamp, o perímetro de um triângulo é 6 metros. As medidas dos lados estão em progressão aritmética. Então, o triângulo é um triângulo retângulo. Ok? Então, a área desse triângulo é igual a quanto? E aí ficou fácil para a gente. O que ele pede? Ele pede para a gente encontrar a área do triângulo, certo? Então vamos lá, se é uma progressão aritmética, nós temos três valores. Professor, utilizar aqui novamente o nosso Paint, para ficar mais simples para a gente entender. Então a primeira coisa que ele fala é o seguinte, deixa eu apagar aqui. Ok, pronto. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é exatamente isso aqui, ó. Se você tem um número 5 e você vai somar ele a 3, então você pode fazer a seguinte coisa. Eu quero que você escreva 3 números. Então, 5 mais 3. Aqui eu tenho o número 5. E aqui eu tenho o número 5 menos 3. 5 menos 3. Vamos lá? 5 menos 3 é 2. Aqui eu tenho o valor 5. E aqui eu tenho o valor 8. Certo? Então, observe que a distância entre todos eles, ou seja, desse ponto até esse eu tenho 3 de distância. E desse ponto até esse eu também tenho 3 de distância. Então, é assim que a gente vai fazer para somar os números. Certo? É assim que a gente vai fazer para somar os números. O professor vai colocar aqui para você, se for 3 números, então o do meio é x, o próximo é x mais r, e o anterior, professor? O anterior é x menos r. X menos r. E se eu tivesse falado para você que eram 5 números, então esse daqui, o quarto termo seria x mais 2r, certo? E aqui o primeiro termo de todos seria x menos 2r, ok? Acho que deu para entender já o que é uma sequência, né? Essa é a ideia de uma sequência, tá bom? Então, ó, uma sequência com 5 termos, tá bom? X é o termo central. E se eu pegar só o do meio aqui, deixa eu trocar de cor aqui, uma sequência com 3 termos, tá bom? Você vai usar muito isso, é importante você entender essa ideia aqui. Então vamos lá, se a sequência são 3 números, então nós vamos utilizar a mesma propriedade. X menos R, x e x mais R. Vai ficar 3x igual a 6. Ó, x menos R, x e x mais R. Então eu tenho 3x igual a 6. Por quê? Porque eu tenho aqui esses R's aqui, ó, vão cancelar, né? Um é mais, outro é menos. E eu somo os x, 3x igual a R. Portanto, o x é 2. Tá bom? Então eu tenho aqui que o x é igual a 2. Se o x é igual a 2, então nós vamos ter dois lados aqui. Um lado que vai ser 2, esse vai ser x mais 2, ou 2 mais r, e esse vai ser 2 menos r. Ok? Então eu tenho aqui 3 lados desse nosso triângulo. Pelo teorema de Pitágoras, deixa o professor dar uma limpada aqui. Pelo teorema de Pitágoras, nós vamos fazer o seguinte: fazer a aplicação dessa ideia. Quando a gente vai aplicar a ideia do teorema de Pitágoras, a gente tem o quê? O maior lado ao quadrado, ou seja, 2 mais r ao quadrado, é igual a 2 menos r ao quadrado,
mais 2 ao quadrado, certo? Beleza? Então, esse aqui é Pitágoras. Como que funciona o Pitágoras, professor? Vamos lá, ó. A ao quadrado. Você já estudou isso. Tá bom? A ao quadrado. A elevado a 2. Maior lado elevado a 2. É igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, B elevado a 2 e C elevado a 2. Bom, lembrando que o A ao quadrado é o quê? O maior lado. Então, quem é o maior lado? É 2 mais R ou 2 menos R? 2 mais R. Tá? Então, fazendo 2 mais R ao quadrado e 2 menos R ao quadrado, a gente vai chegar ao seguinte resultado. A gente vai chegar que o valor vai ser 4, ó, 4 mais 4R mais R ao quadrado. Do outro lado vai ficar 4 menos 4R mais R ao quadrado. Então, esse R ao quadrado vai ser cancelado, porque eles estão opostos. Esse 4 com esse 4 vai ser somado, esse 2, 4 que vai ser cancelado também. Então, vai ficar 8, ó, fica 8R igual a 4. Ok? 8R igual a 4. Se 8R é igual a 4, então R é igual a meio. Tá bom? R é igual a meio. Pronto. A gente finalizamos. Como ele quer saber os valores dos catetos, tá certo? Então a gente pode substituir aqui, ó. Um dos catetos mede 2 e o outro mede isto, 3 meios, tá bom? Deixa eu desenhar aqui o triângulo. Vamos lá? Ó, triângulo. Você já achou que R é meio. Como o valor é 2, então um dos lados ele é 2. A gente já achou que aqui é 2. Aqui é 2 mais R. Então, quanto que é 2 mais R? Isto é 2 mais meio. Então, 2,5. Certo? Vou trazer aqui para o lado maior de todos, que é a nossa hipotenusa. E o outro lado vai ser 2 menos R. Quanto que é 2 menos meio? O R não deu meio? É 1,5. Bom? Ou, como o próprio problema utilizou aqui, 3 sobre 2. Mesma coisa que 1,5. Beleza? 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1,5. Então, os catetos são 3,5 e 2. Para a gente achar a área dele, é bem simples, ó. Metade da base vezes a altura. Quanto que é a altura? Meio. E quanto que é a base? Quanto que é a base? Ó, 2. Então, 1,5 é a altura, aqui é 2. Então, 2 vezes 1,5 é 3, metade de 3, 1,5. Tá bom? Então, a área é o quê? Deixa o professor escrever aqui para você. A área do triângulo. Vou escrever aqui a área do triângulo igual base vezes altura. Tudo isso dividido para 2. Certo? Base vezes altura, tudo dividido para 2. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui uma barrinha embaixo. Isto. Muito bom. Vai ficar legal aqui. Tudo isso dividido para 2. A base é 2, vezes 1,5 dá 3. 3 sobre 2, 1,5. Então eu tenho que a área desse triângulo é 1,5 metro quadrado. 1,5 metros quadrados. Questão de número 3. Já estamos já quase encerrando. Diz assim a nossa questão de número 3. As doenças cardiovasculares são a principal causa da morte em todo o mundo, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde. 17,3 milhões de pessoas morreram em 2012, vítimas dessas doenças. A estimativa é que em 2030 esse número seja 23,6 milhões.
Suponha que a estimativa para 2030 seja atingida e considere que N pertences naturais e a sequência representam o número de mortes em milhões de pessoas por doenças cardiovasculares no mundo, com N igual a 1, correspondendo a 2012, e N igual a 2, correspondendo a 2013, e assim sucessivamente. É uma progressão aritmética, então o oitavo termo dessa sequência em milhões de pessoas é. Então, aqui ficou simples para a gente. Como ele já disse, quem é o A1 e quem é o A19, porque de 2012 a 2030 nós temos 19 termos, certo? De 2012 até 2030 nós temos exatamente 19 termos, ok? Em 2030 ele vai ser 23,6 e 2012 é 17,3. Então, o que significa A19? O A19 é exatamente o A1 mais 18 vezes R. Quem é o nosso A1? Opa, nosso A1 é 17,3. Então ficou fácil, tá certo? Então, o que é o A19? 23,6, que é igual a 17,3 mais 18R. É importante você pensar sobre isso, tá certo? Você tem o último termo, tem o termo A1 e você vai encontrar a razão. Então, a razão nesse caso aqui, subtraindo aqui 23,6 por 17,3 e dividindo por 18, você vai encontrar que a razão é 0,35. Como ele quer encontrar o oitavo termo, o que é o oitavo termo, professor? É A1 mais 7R. O A1 você já tem, que é 17,3, e 7 vezes a razão, que é 0,35. Então, 0,35 vezes 7 mais 17,3 vai dar que o A8 é 19,75. Tá bom? Questão bem fácil, bem tranquila, só questão mesmo de interpretação. Vamos à nossa questão de número 4. No centro de um mosaico formado por pequenos ladrilhos, um artista colocou 4 ladrilhos cinza. Em torno dos ladrilhos centrais, o artista colocou uma camada de ladrilhos brancos, em seguida por camada de ladrilhos cinza, e assim sucessivamente alternando as camadas dos ladrilhos brancos e cinza, como ilustra a figura a seguir, que mostra apenas a parte central do mosaico. Observe que a figura, podemos concluir, que a 10ª camada de ladrilho cinza contém quanto? Então, a primeira camada, né? Primeira camada branca, segunda camada cinza, segunda camada branca e assim sucessivamente. Então, olhando aqui a ordem, nós temos 4, depois nós temos isto, nós temos aqui, ó, 4 mais 4, 8, mais 4, 12, certo? Então, existe uma sequência ali. Vamos lá? Partindo do centro da figura, nós temos, então, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Então, a nossa PA aqui é 2, 4, 6, ou seja, a razão é de 4 em 4. Beleza? Se ele quer saber o A10, quem é o A10? O A10 é o A1 mais 9 vezes a razão. Bom? Ó, o A10 é o A1 mais 9 vezes a razão. Se a nossa razão é 4 e nosso A1 é 2, certo? Ó, nosso A1 é 2, ou seja, a lateral do quadradinho tem exatamente 2 termos. Então, nós vamos encontrar o seguinte, ó. 2 mais 9 vezes 4, temos que o A10 é 38, certo? O A10 é 38. A camada de ladrilhos A10 é contada como? É 4 vezes 38. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Aqui não foi, ó. 1, 2, 3, 4. Não foi? Certo? A gente multiplicar por 4. Aqui também é a mesma ideia. Nós vamos lá. 4 vezes 38 menos 4. Por quê? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mais 4 em cima, 8. Mais 4 aqui, 12. Tá certo? 4 vezes 4 dá 16, mas menos 4, porque esses 4 aqui é cinza. Ok? De novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6. Certo? 6 vezes 6, 36.
Só que eu não vou ter 36 porque eu tenho esses termos aqui, ó. Isso, eu tenho 32 então. Ao todo eu tenho 32 termos aqui. Tá bom? E aí, ficamos o quê? Com a 10 igual a 38. Então eu tenho aqui 4 vezes 38 menos 4 vai dar exatamente 148. A subtração de 4 justifica-se pelos 4 ladrilhos dos cantos que são contados duas vezes ao multiplicar 4 vezes 38. Ok? Esse que foi o nosso exercício 4, um exercício bem tranquilo também. Então deu 148 ladrilhos aqui ao todo. Nossa questão 5 e última. Um total de bolas está sendo distribuído em 20 caixas, de modo que a primeira caixa contém 3 bolas, a segunda caixa contém 6 bolas, a terceira caixa contém 9 bolas, assim sucessivamente formando uma PA. Sobre o número n de bolas, assinale que for correto. 1. N é múltiplo de 6. 2. N é maior que 600. 4. N é múltiplo de 4. E 8. N é menor do que 650. Primeira coisa, o número de bolas da última caixa é da caixa A20, tá certo? Ao todo são 20 caixas. A primeira caixa contém 3 bolas. A segunda, 6. Então você já observou que a razão é isto, é de 3 em 3. A razão é de 3 em 3. Tá certo? Se a razão é de 3 em 3, nós temos 20. Então vamos lá? A 20 é quem? 20 vezes 3. Tá certo? Então na nossa última caixa nós vamos ter quanto? 20 vezes 3, que é 60. Então, se eu já sei que é 60 o valor da nossa última caixa, nós vamos somar todos esses termos aí. Para a gente somar todos esses termos, nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro termo, que é o A1, mais o último termo, que é o 60. Então, 63, que multiplica 20 e divide por 2. Então, 63 vezes 20 dividido por 2, 630. Então, vamos lá? Número 1. N é múltiplo de 6. 630 é múltiplo de 6, que acaba com 30. 2. N é maior do que 600? Está certo. N é maior que 600, é 630. 4. N é múltiplo de 4? Não. Se você dividir 630 por 4, para ser múltiplo de 4 tem o quê? Tem que acabar com 2, tá certo? Ou a soma ser divisível por 4. Então, 6 mais 3 dá 9, então não é. E 8. N é menor do que 650? Sim, N é menor do que 650. N é 630. Ok? Um abraço para todos vocês. Tarefa complementar dessa aula 23 e 24. Não se esqueça. Terminamos aqui mais uma aula. Capa 3, matemática, página 16.